Então, pessoal, bem-vindos. Eu trouxe vou falar do Swan, claro, né, que é o tema da palestra, mas o nome que vocês vão ver aqui, né, desenvolvendo sua própria jornada de aprendizagem. Isso é um módulo, né, que eu ensino dentro da Agile People. Agile People é uma escola, uma ideia de agilidade aí criada na Suécia pela Pia Maria. E eu me apaixonei, né? Isso aqui, inclusive, faz parte do workshop Agile People Development, que é um workshop só voltado para desenvolvimento de pessoas, carreira, aprendizado. E aí eu destaquei esse módulo, né, que é a parte de como você desenvolve sua própria jornada de aprendizagem, e eu vou mostrar uma coisa de como a gente usa isso na prática, né? Eu sou fundador da Agilers, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sou fundador da Agilers, que é uma empresa de workshops, treinamentos e consultorias, além de atuar no PagSeguro como Agile Coach. E todas essas marquinhas aí, né, Shift Up, Management 3.0, Agile People, são coisas que eu ensino. E aqui na Agilers a gente costuma experimentar muito de tudo isso que a gente traz, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouco de como que é essa teoria e vou mostrar como que a gente fez na prática, né? Mas vocês vão ver que é muito legal a gente trabalhar forte, né? Eu tomei uma missão para mim quando a gente fundou a Agilers 3 anos atrás, que foi de provar algumas coisas que a gente fala da agilidade, né? Primeiro foi aquela questão de que se a gente focar em propósito e não em lucro, né, a gente conseguiria resultados bem melhores. Isso tem se mostrado efetivo. E agora eu estou trabalhando muito com essa questão de provar que focar em pessoas, não ter cobrança, não ter metas e atreladas a financeiro, tudo isso pode dar resultado. Ó, o Eri deu um oi aqui, bom dia, Eri. Ele que é a minha cobaia aí que eu vou mostrar, mas ele autorizou aí expor algumas coisas sobre o trabalho que a gente fez junto, tá bom? Então, na Agile People, a gente sempre trabalha em 3 diferentes esferas, né? A esfera da empresa, que é esse todos nós, da equipe e do eu e você, do one-on-one, do indivíduo. Esse módulo ele é muito focado nessa esfera do eu e você, apesar de que uma boa construção de carreira, um bom plano de carreira quando você está dentro de uma empresa, ele vai conectar todas essas partes, né? Eu espero conseguir mostrar como isso é feito. E aí a gente vai falar, então, de como ser dono do seu próprio desenvolvimento, como encontrar a sua jornada e como lidar quando existe um descompasso aí entre os seus objetivos pessoais e os objetivos da organização. O que eu faço nessa situação, né? Então, primeiro, pensem aí, se vocês quiserem responder no chat, quem que é o responsável por seu desenvolvimento? Quem que você acha que é o principal responsável? Como que você poderia ajudar outras pessoas a encontrar sua jornada, para elas poderem usar seus talentos, habilidades, interesses e paixões? E por último, o que acontece se a jornada de alguém parecer diferente da organização em que se encontra atualmente? Então eu vou deixar aqui vocês colocarem, ou pelo menos refletirem aí sobre essas questões. Enquanto isso, eu tomo um golinho de água aqui para cuidar da garganta. Essa primeira pergunta é bastante importante, né? Quem será que é responsável pelo seu desenvolvimento? Ah, já colocaram o meu link do LinkedIn, boa, eu mesmo, gostei. Tem um delay, tá? Então, ó, eu não vou usar muito desse recurso, mas agora é interessante. A Juliana já falou que é ela mesma. Legal, vamos ver então o que eu tenho a dizer aqui na Agile People. Então, primeiro tema, sendo dono do seu próprio desenvolvimento, né? A ideia, hoje em dia, quando a gente fala de carreira, né, eu acho muito interessante, porque as pessoas sempre procuram nas empresas o tal do plano de carreira. E a gente sabe que hoje em dia, quando a gente fala em agilidade, RH ágil, a gente está cada vez mais defendendo que a gente não deva ter planos de carreira rígidos. O que significa isso? Significa que você não tem que ter aquela regrinha de agora eu fiz 1 ano, eu sou pleno, agora eu fiz 3 anos, eu sou sênior, aí eu posso ser líder, carreira em Y, e a empresa dá um caminho extremamente bem definido. As pessoas até anseiam por isso, mas hoje a gente sabe que é mais efetivo você criar o seu próprio plano. A ideia, o meu sonho, né, é que você possa chegar na empresa e falar assim, eu quero ser tal coisa. E aí o seu gestor, a empresa, vai falar, então vamos trabalhar junto nisso, vamos construir
o seu próprio plano? Então, a ideia é você estar à frente dessa construção do seu próprio plano de desenvolvimento. E uma coisa interessante é que a gente não pode ensinar nada a ninguém, né? Essa frase é um pouco, pode parecer estranha, mas assim, a gente aprende aquilo que a gente tem vontade, a gente aprende aquilo que a gente vem atrás. E isso requer motivação. Você precisa estar motivado a aprender, você precisa estar disposto, né, e ansiando por aquele aprendizado. Então é muito interessante você pensar isso, né? E conecta muito com essa ideia de você mesmo ter o seu plano de carreira. E um outro conceito que é muito explorado hoje em dia no mundo da agilidade são aqueles especialistas generalistas ou profissional em T, que é aquela pessoa que a gente tem essa barrinha amarela, né, que é a coluna vertebral, é o seu expertise, aquilo que você é ótimo, tá vendo? Eu sou ótimo nisso. Mas tem várias outras coisas que você se vira bem, que no dia a dia você consegue dar um jeitinho. Então, a ideia é que as pessoas hoje tenham esse tipo de carreira, de competência, né? Que a gente tenha nossa espinha dorsal, aonde que eu mando muito bem, ensino, sou um mestre naquele assunto, e todas as outras coisas que no dia a dia eu consigo me virar. Por quê, né? Hoje em dia, nem sempre a gente vai precisar desse expertise todo. Muitas vezes, a gente precisa de um generalista. Inclusive, a criatividade, inovação, ela está muito ligado a você ser um generalista, você poder ver diversas áreas, diversas atuações. Mas é sempre legal você ter algo para focar e se tornar especialista naquilo, tá? Isso ajuda muito na construção. E como você encontra a sua jornada, né? Então, esse esquema que eu acho bonitinho esse desenho, né, de encontrar a sua jornada, quem já estudou Management 3.0, quem já fez inclusive comigo, a gente fala muito sobre gerenciar o sistema, não as pessoas. E eu acabei de falar sobre cada pessoa ter a sua própria jornada de aprendizagem. Só que para isso, a empresa ela precisa fornecer o quê? As ferramentas, os processos, o apoio para que isso aconteça, né? Então a empresa ela faz o quê? Oferece um sistema, oferece processos, oferece ferramentas e apoio, e a pessoa constrói a sua jornada, constrói o seu plano de carreira. Então, para que aconteça, né, a gente quer que cada um cuide do seu próprio plano. Mas para isso ser efetivo, a empresa e a liderança precisa fazer o lado dela, tá? Daí juntos a gente consegue encontrar esse caminho. E esse aqui é uma ideia, né, que a gente chamou de plano de aprendizagem pessoal. Eu acho muito interessante ele, porque tá vendo que ele não é um plano de carreira, plano de desenvolvimento, plano de evolução, ele é um plano de aprendizagem, porque hoje o mundo ágil, a agilidade, ela requer o quê? Que a gente tenha muita capacidade de aprender, né? Inclusive, o que a gente vem buscando cada vez mais são as tais das organizações que aprendem. Então, para a gente ter esse foco, por que não construir um plano de aprendizagem? E aí ele é baseado no que a gente chamou de ambições. Então, quando você quer aprender, você tem ambições de aprendizagem. Eu não falei da carreira em T, eu quero ser especialista nisso. Na verdade, você tem uma ambição de ser especialista, você tem uma ambição de melhorar cada vez naquele tópico. Aqui nesse quadro, eu até às vezes adapto, mas tá vendo que ele tem ambições separadas por quarter, né? Então, eu tenho um objetivo, que é onde a gente quer chegar, e quais são minhas ambições quarter a quarter? E aí você mapeia as ações que você quer tomar para chegar e cumprindo essas ambições até você alcançar o seu objetivo. Essa ideia de uma escadinha para você construir o seu plano, baseado em quê? Em ambições. É comum também, até eu já conversei sobre isso com a Pia Maria, você colocar ali onde está meu objetivo, você colocar a sua ambição mesmo, né? Então, o seu objetivo maior, ele pode ser uma ambição, por que não, né? Então, gente, eu não sei se vocês estão ouvindo barulho, pelo que eu testei, estava bom meu supressor de ruído aqui, que algumas pessoas estão trabalhando aqui por perto. E aí, então, o tal do SWAN ao invés do SWOT, né? Então, qual que é a ideia, né? SWOT, acredito que todos conheçam ou já ouviram falar. Quem fez faculdade, administração e vários outros cursos, a gente aprende o SWOT, né? Forças, ameaças, fraquezas e fortalezas. Então, a análise SWOT, inclusive, ela pode ser muito bom para você começar um trabalho de planejamento estratégico ou OKRs e tudo mais. Mas aqui a gente adaptou ele, né? A gente trocou e chamou de SWAN. Que é o que o SWAN? São forças, fraquezas, ambições e necessidades. E aí a gente já vai entender
um pouquinho dessa lógica, né? Então, aqui, quando a gente está fazendo um curso, né, o Agile People Development que eu comentei, a gente entra nesse momento numa prática concreta, onde a gente vai pensar o quê? Ok, eu tenho ambições, eu tenho um plano de carreira, eu tenho um lugar que eu quero chegar. Então, você vai refletir, o que você está forte hoje? Onde você tem lacunas de habilidade que você tem que fechar, desenvolver ou usar a competência de alguém para fortalecer, que seriam as fraquezas. O que você quer, o que é significativo para você, as suas ambições. E, por fim, quais são as suas necessidades e desejos psicológicos para se sentir bem e feliz. E é muito legal você entender a questão da necessidade, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho como a gente construiu isso e depois eu vou contar algumas perguntas que ajudam a guiar essa ideia do SWAN, tá bom? Mas aqui na Agilers, eu peguei muitas coisas, aquele plano de aprendizagem, o SWAN e outras técnicas, por exemplo, eu uso um processo para entender necessidades. Eu reuni tudo isso para a gente conseguir modelar o plano de carreira e o plano de desenvolvimento de cada um. Então, esse aqui é o nosso trabalho com OKRs, né? Então, começou tudo lá no início do ano, em janeiro, quando a gente definiu o grande objetivo da Agilers, que é esse que vocês estão vendo lá em cima, né? O global é da organização, e aqui a gente é dividido em dois crews, né? Em dois grupos, que é um grupo mais que cuida do front, que está aqui de frente a frente, eu, inclusive, faço parte desse grupo, e o nosso grupo de back, que é o que dá o suporte para toda a coisa acontecer. Cada um desses grupos definiu o seu objetivo como grupo, baseado no objetivo nosso da Agilers, e aí cada pessoa, né? Então, lá embaixo vocês estão vendo 6 ramificações que é a nossa equipe. Cada um colocou o seu objetivo pessoal, claro, alinhado ao objetivo de cima. Então, é legal que a gente conseguiu fazer de uma forma que o objetivo de cada um ali embaixo, por mais diferente que possa parecer e personalizado para a pessoa, se você analisar bem, ele vai contribuir para que a área dela consiga os seus objetivos e vai contribuir para o objetivo maior, que é o da Agilers. Então, isso que a gente fez para conectar aí todos os objetivos e todo mundo andar numa linha coerente, né? Numa linha em que todo mundo possa contribuir. E esse trabalho foi muito legal que a gente conseguiu criar, acho que o grande sonho aí das empresas ágeis, que é o quê? Colaboração, né? Hoje, cada objetivo que está escrito ali embaixo, ele só é possível se um colaborar com o outro, né? Eles são objetivos pessoais, mas eles são interdependentes. Então, aqui na Agilers, ninguém consegue cumprir o seu objetivo sozinho, né? Acho que isso é um mérito de toda a equipe aí, de todo o empenho nesse trabalho. E aqui é o Eri, que eu comentei que é a nossa cobaia. Lá atrás, em agosto do ano passado, a gente fez todo um trabalho de propósitos, né? A gente reviu o propósito da empresa para saber o que a gente faz no mundo. E nessa dia, o Eri falou que, no caso dele, dentro do nosso negócio, é prover as soluções aí administrativas e financeiras para atender a Agilers, né? Para a gente conseguir, no final, dar uma experiência melhor para os nossos alunos. Isso foi o mote aí que ajudou a desdobrar todo o plano de carreira do Eri. E aí a gente fez um mapeamento, tá vendo? Aqui a gente, além da carreira em T, que eu comentei no início, a gente tem uma base que às vezes é muito bom você também mapear aquilo que você não é bom, aquilo que você não sabe fazer. Por dois motivos. Ou para você simplesmente assumir isso e falar, ó, oh, não sei e nem quero saber, né, isso é importante. Ou então para você mapear algo que você fale, não sei, mas é algo que eu quero desenvolver. Então, a gente começou a ver as fortalezas dele, o que ele é mais incrível fazendo, o que ele consegue fazer de boa e o que ele não é bom fazendo. Então, isso foi início para a gente começar as discussões. Aqui está o pulo do gato, tá? Isso aqui, eu até coloquei aqui do lado, quem conhece o management vai saber do Moving Motivators, mas esse gráfico que vocês estão vendo, ele é o Raise Motivation Profile, ou RMP. O Raise Motivation Profile, ele foi o estudo científico, né, a base científica que o Management 3.0 usou para criar o Moving Motivators. E esse aqui é o que a gente fez com o ERI. Então, lembra que lá no SWAN a gente tem a parte de necessidades? Então, o ERI, tudo isso que está azul escuro e que está azul claro, são as necessidades que ele tem, né? Necessidades que são ligadas ao seu, como é que se diz? A motivação, são aquelas coisas que motivam o ERI.
Então, para o Eri ser uma pessoa feliz e estar satisfeita no seu trabalho, ele precisa de contato social, ele é uma pessoa que precisa de tranquilidade, ele não gosta de correr riscos, ele não gosta de pressão, né? Ele gosta de trabalhar tranquilo. A alimentação, tá vendo? É o top one dele, ele, além de tudo, ele é taurino, mas ele também a gente percebe isso no dia a dia. A gente tem um programa interno de bônus que acaba sendo convertido em iFood. O Eri é o rei aí de trocar por iFood, mas ele também gosta de trabalhar esteticamente, então ele gosta de um trabalho não só prático, mas que seja bonito. Então, essas são as necessidades básicas do Eri. Isso é importante para quando a gente vai trabalhar a carreira dele, porque se ele, por exemplo, aqui ele tem uma necessidade por contato social. Se a gente der um desafio, ou se ele precisar construir a carreira dele sem ter esse contato social com a equipe, com os colegas, ele não vai estar satisfeito. Então, a gente tem que considerar essas necessidades ao traçar um plano de carreira. E aí que entra o Swan novamente. Então, quais são as forças do Eri? Quais são as fraquezas? Que ambições ele tem? E as necessidades, gente, é o que eu mapeei aqui. Essas são as necessidades mapeadas de uma forma científica. Se você for ver as perguntas, olha só, quais são realmente necessidades e não desejos? São minhas necessidades ou são expectativas de outras pessoas? Como eu posso atender às minhas necessidades? Então, quando eu vou pensar quais são suas necessidades, o que eu quero realmente? É importante você responder essas perguntinhas, porque muitas vezes, eu quero um carro, é uma necessidade, mas será que é? Então você vai perguntar: é um desejo ter um carro ou é realmente uma necessidade? É uma necessidade sua ou é a sua esposa, a sua família, seus filhos que precisam disso? Como que você pode atender isso? Né? Então aqui é um quadro que mostra perguntas para você pensar sobre cada item do SWAN. Né? Então as forças você quer o quê? Desenvolvê-las, você quer potencializá-las. As fraquezas você quer transformar em ponto forte, ou você pode tentar ver de forma positiva, né? Aplicar a mentalidade do copo cheio aqui nas suas fraquezas. Então, esse guia, né, depois que você preenche, ele tem perguntas que vão te ajudar a usar, né, o SWAN para você endereçar a sua carreira. E aqui, hoje, eu falei que eu estou numa infraestrutura improvisada, eu não consigo ver o próximo slide, mas eu imaginava que era esse. Esse foi o SWAN que eu fiz com o Eri. Né? Então, ele tinha uma ambição aqui, que era desenvolver os conhecimentos deles na finança, usando uma ideia ágil. Então, a gente mapeou as necessidades que têm relação com isso, quais são as fraquezas dele, e aí a gente colocou ali embaixo, tá vendo? Ele trabalhar com algumas questões que iriam conectar tudo isso, a necessidade dele, a fraqueza, a força, para ele conseguir atingir suas ambições. Então, essa foi uma análise muito rica, que ajudou o Eri a encontrar o quê? Caminhos de carreira, possibilidades. Tanto que uma coisa que ele que derivou desse trabalho, eu lembro até hoje, foi ele fazer uma apresentação para a equipe sobre um tema de finanças ágeis, que é o Beyond Budgeting. Como que a gente achou isso? Através de perceber que ele gosta de ensinar, que ele gosta de fazer apresentações, e aí foi uma maneira dele estudar um tópico, dele se desenvolver, e no fim a apresentação que ele fez para a equipe foi sensacional. Então isso, gente, é uma construção que se baseia muito no conhecer realmente a pessoa, saber o que motiva ela, saber o que está por trás de tudo aquilo, para construir o plano de carreira mais efetivo possível. E aqui está, na verdade, esse aqui é um atual, né? Esse ano a gente preferiu focar em quarters, né? A gente falou assim, não vamos fazer um plano para o ano inteiro, né? O mundo está muito doido, né? A gente muda cada semana, então a gente focou dessa vez em quarter. Então, para esse primeiro quarter, que o Eri gostaria, né? Ele trabalhar muito nas informações estratégicas para o negócio. Esse foi o foco dele. E aí a gente colocou alguns itens que, inclusive, mapeavam lá para o OKR do Eri. Né? Então, como que ele ia medir isso, como que ele ia saber que ele está conseguindo fazer esse objetivo dele. E até, como é um plano de aprendizagem, o que ele ia focar em aprendizagem nesse primeiro quarto? Fazer um curso de Power BI, né? Que para ele entende que seria o mais importante aí, tanto para uma realização pessoal, mas para contribuir com o objetivo maior da companhia. Então,
vocês estão vendo que a gente conectou toda a estratégia da organização até a estratégia pessoal para daí construir esse plano de carreira. E aqui tem um resumo, né? Tudo isso a gente faz no Miro. Então, todos aqueles prints que eu coloquei, a gente visualiza dessa forma junto com o ERI. Então, eu consigo saber a análise SWOT dele, como que isso se traduz para potencializar o plano de aprendizagem, baseado nas necessidades. A gente até listou ali as 3 principais, né, que é o que a gente levou ali para trabalhar e poder explorar isso mais a fundo. Tá? Então, isso é a construção. Vocês veem que é um trabalho bastante trabalhoso, eu diria. Né? Então, essa ideia, né? Cada um constrói o seu plano de carreira, cada um é dono do seu plano de carreira, mas a empresa oferece subsídios, significa isso daqui. Significa o líder estar ali, acompanhar, oferecer apoio para que isso tudo seja construído. Então, para a gente chegar nesse tão sonhado, né, plano de carreira individual, que cada um construa o seu, a gente tem que fazer o quê? Ser meio que um líder coach, né? Um líder que ajuda a fazer perguntas, ajuda a dar esse direcionamento. Tem que ser um líder muito presente. Então, na agilidade, é imprescindível que o líder desenvolva essa capacidade, né? De coach, de mentoring, de escuta, de empatia, tá bom? E aqui eu dei o meu, né? Porque eu falei, eu preciso fazer, né? O meu também para eu poder me organizar. Eu tenho muitas ambições de aprendizagem. Você pode ver que já tem coisa para o ano inteiro. Mas para mim foi excelente fazer esse plano de aprendizagem pessoal, até para eu segurar a onda, né? Então eu falei assim, não, primeiro quarter deixa eu focar nesse ponto, segundo quarter naquele ponto. Isso me ajudou até, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer cursos, de acompanhar novidades. Só que se deixar, eu passo dia após dia fazendo curso, e isso não é tão viável. Então, estruturar minhas ambições em quarter, segurar um pouco a onda, me ajudou até me programar melhor para os cursos que eu ia fazer, onde que eu ia focar minha energia. Então, isso tem me ajudado bastante a segurar a onda e conseguir planejar melhor como que eu vou me desenvolver. Eu acho muito legal quando a gente usa OKRs, quando a gente faz esse trabalho muito seriamente. Eu até vou falar, se vocês forem ver aqui, deixa eu voltar, né? Não sei se vai dar para ler, mas o nosso OKR da Agilers, lá no começo do ano, em janeiro, a gente falou assim: ser reconhecida nacionalmente como uma consultoria que desenvolve organizações e pessoas, capacitando-as para tornar seus ambientes de trabalho mais felizes e inclusivos. Esse, gente, era o nosso objetivo para o ano todo, para 2022. Só que agora, finalzinho de março, a gente já está praticamente, a gente já é uma consultoria, a gente está levando felicidade para ambientes de trabalhos, só falta agora ser reconhecido nacionalmente. Então, é muito legal ter clareza e alinhar todo mundo nessa estratégia. Como a gente chega naquele gráfico? Então, Paulo, eu até coloquei aqui, o Moving Motivators é um caminho, tá? Então, quem não tem recursos aí, até financeiros, o Moving Motivators já seria um bom caminho. Por quê? Você roda ele, é gratuito, você baixa as cartinhas, acha na internet, e coloca aqui nas necessidades aqueles motivadores mais altos. Esse gráfico aqui, ele é do Raise Motivation Profile. Ele é um questionário, é tipo um DISC, um MBTI. Você preenche, são 128 questões, e aí você preenche e ele vai te dar o gráfico. Eu gosto dele porque o Moving Motivators ele é muito passível de interpretação. Então, muitas vezes você fala que... eu mesmo, eu sempre joguei no meu Moving Motivators status lá no final. Aí, quando eu rodei o Raise, eu descobri que, na verdade, status para mim era importante. Só que eu não conseguia assumir. E foi muito interessante saber isso, porque abriu minha mente para trabalhar de forma mais sincera comigo mesmo. Então, hoje eu falo mesmo, eu gosto de status, eu gosto da minha reputação, prezo por isso. E é importante saber. O Raise Motivation, hoje no Brasil, eu sou o único que me formei como Raise Profile Master, né? Então, eu consigo aplicar esse relatório, dada evolutiva e tudo mais, mas a ideia também é que a gente faça isso crescer, tá? A Maggie Raise, que é a herdeira do Stephen Hayes, né? Ele já é falecido, o cientista que criou isso. Ela correu, fez a tradução, só existia para português para Portugal, agora já tem português brasileiro. Então vamos ver. Eu estou usando ele para auxiliar uma equipe e é muito interessante, potencializa muito aí
o trabalho com a equipe, todo mundo entender realmente o que motiva cada um. Isso é sensacional. E aí, agora para fechar aí o ponto, né? Como que eu lido? Então, vamos supor, né? Vocês estão vendo que aqui é tudo muito conectado, né? O objetivo do ERI está conectado com a estratégia da empresa. Ele aceita esse caminho que a gente quer seguir, né? Ele aceitou isso. Mas e quando isso não acontece? Então, vamos ver aqui a parte final, que é como lidar com um descompasso entre objetivos pessoais e organizacionais. Eu adoro essa imagem da montanha, tá? Isso, gente, essa imagem traduz extremamente o mundo ágil, que é o quê? A gente não trabalha mais com metas específicas. Vocês já ouviram falar em metas relativas? Então, eu não tenho mais que ter uma meta específica. Cresça 10%, aumente a receita, aumente o lucro. Eu tenho que ter o quê? Uma visão. A empresa ela tem que ser muito boa em definir a visão. E ali, que vocês estão vendo subindo a montanha, são as pessoas, todas alinhadas a uma visão. Então, elas têm o seu caminho, elas dão curvas, elas fazem vários caminhos, mas todo mundo está convergindo para essa visão. Só que está vendo um carinha ali que deu uma desviada? De repente, ele tem uma visão diferente, a visão dele não bate mais com a empresa. O que a gente vai fazer? A gente pode tentar ver a visão da empresa, como que eu faço para a visão da empresa englobar essa visão? Se não, a gente tem que encontrar aonde ele pode trabalhar essa visão. Então, é muito legal a gente ter essa clareza. Inclusive, quem já me viu falar no Management 3.0 sobre a metáfora do jardineiro, e a Pia Maria usa muito isso, qual que é a metáfora do jardineiro? A gente, como líder, tem que cuidar do jardim, do solo, iluminação, água, e as plantinhas, que são os profissionais, eles vão se desenvolver por conta própria. Não adianta pressionar uma planta para ela crescer. E a Pia Maria, ela coloca algo muito interessante, porque assim, nem toda semente vai ser adequada para o meu jardim. Então, a gente quer trabalhar hoje muito no mundo ágil, aquela ideia de demissão é o último caso. A gente não quer mais demitir. A ideia é, o cara já está aqui dentro, vamos encontrar o lugar para ele, vamos encontrar o melhor jardim para ele aqui dentro da empresa. Eventualmente, esse jardim pode ser que seja fora da empresa. E aí é esse ponto, né? A visão dele desviou. Onde será que a sementinha dele vai dar melhor? Vamos procurar o melhor jardim para ele se desenvolver? E aí é importante aqui, mensagem para os RHs, para todo mundo que trabalha com ciclo de vida, experiência do colaborador, a gente tem um ciclo de vida do colaborador. É muito importante ter consciência disso, né? Existe a atração, recrutamento, onboarding, ele se desenvolve, aí a gente tem que trabalhar a retenção até a separação dele. Então, usem muito, né, de ferramentas aí de jornada do colaborador. Entenda as necessidades dele em diferentes etapas. Quando ele acabou de entrar, ele precisa conhecer o terreno. Depois de um tempo, é focar em desenvolvimento. Depois, crescimento. A gente tem que mapear isso e saber o momento que cada colaborador tem. Então, tá vendo aqui, é uma das ferramentas, né? Deixa eu ver se aqui tem. Essa não tem, porque a gente tem uma imagem de jornada do colaborador com essa carinha da Agile People que eu acho muito legal. E é importante. Isso aqui, inclusive, quando eu falo do Agile People HR, isso fica no módulo de usar ferramentas ágeis dentro do RH. Porque essa ideia de jornada do usuário começou no mundo ágil, UX, você entender seu cliente. E aí a gente adota isso dentro do RH. Mapear a jornada do colaborador, entender as necessidades dele em cada etapa, os pontos de dor, os pontos de prazer, para a gente poder potencializar isso e trabalhar efetivamente. E aqui a ideia, eu amo também esse desenho, e tem outros que mostram isso, é a gente projetar não mais um caminho de carreira rígido e definido, mas sim o que a gente chama aqui de mosaico de carreira baseado em valores. É a gente ir moldando a nossa carreira, os nossos caminhos, né? Trilhando, avaliando sempre nossas necessidades e valores e adaptando esse caminho ao longo da jornada. Tá? Eu até vou fazer uma homenagem aqui breve, porque ontem a gente teve uma conversa bem dura com o nosso gestor, porque a gente está passando por umas mudanças e ele é um gestor muito humano. Mas ele me falou uma coisa que vai ficar muito gravada, é uma coisa que quando eu olho para esse material me faz refletir muito. Ele falou assim, Thiago, para mim, quando a gente demite um funcionário, um colaborador, isso é um sinal de incompetência. Para mim, é um sinal de incompetência do gestor.
Se eu quiser demitir alguém, eu estou assinando o meu atestado de incompetência. E até hoje eu estou refletindo muito sobre isso. E tem a ver, né? A ideia, gente, vamos encontrar um caminho para essa pessoa, vamos contribuí-la para o desenvolvimento dela. A demissão é um caso extremamente extremo, né? Porque se você chega a ter que demitir, é porque você não conseguiu fazer esse trabalho de encontrar o caminho. Então, essa frase que ele me falou pegou muito, porque eu falei, é isso que eu acredito, né? Que a gente tem que trabalhar para desenvolver a pessoa enquanto for possível, enquanto fizer sentido. A hora que as visões, a hora que o momento não bater mais, a gente tem que ver aonde a gente coloca isso, né? Pode até ser, né? Muitas empresas fazem, e eu acho que isso é sensacional, ajudar a pessoa a encontrar outro caminho, né? Não é simplesmente, ó, você não serve para a gente, tchau, né? Mas sim, vamos encontrar onde que você pode contribuir melhor. E aí eu vou deixar aqui para fechar uma reflexão para vocês pensarem aí, se vocês quiserem colocar no chat, fiquem à vontade, mas assim, quais são 3 grandes perguntas de coaching que você poderia usar para um funcionário, colaborador, a encontrar seu caminho de aprendizagem e sua estrela guia? Então, você pensa aí, né? O que eu poderia perguntar? Se eu sou um gestor que estou trabalhando questão de carreira, tudo, o que seriam 3 perguntas de coaching, né? O Swan, ele tem lá várias, né? Mas quais vocês fariam? Que perguntas vocês fariam para as pessoas quando você quer ajudá-la a trilhar seu caminho de aprendizagem e a encontrar sua estrela guia? Ok? Quem conseguir pensar em uma, joga aqui no chat. Deixa eu virar aqui, colocar um obrigado aí pelo... Então, olha, tem bastante gente aqui, ficaram firme e forte aí, muito obrigado aí por acompanhar. Esse QR Code, gente, ele leva para um link da Agilers que tem nosso meetup, inclusive essa sexta vai ter um encontro, eu vou falar de Management 3.0, então siga lá, a gente sempre está... Inclusive, sexta-feira passada a gente fez um café da manhã, sorteamos entradas aqui para o TDC. A Sheila, que está falando aqui no chat, foi uma das que estavam lá com a gente, ganhou uma trilha. Então acompanha, tá? Que a gente sempre está postando coisas legais, tá bom?